queridos alunos e alunas do Ginásio Municipal José Batista. Para a aula de hoje, nós trabalharemos duas classes de palavras, artigos e numerais. Vamos dar início através dos artigos. Então, vamos lá para as características do artigo. O artigo integra as 10 classes gramaticais que conhecemos, definindo-se como um termo que antepõe o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Ela indica também gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, ela sempre vai anteceder um substantivo. Se você conhece bem o substantivo, você vai saber onde procurar os artigos. Eles determinam e indeterminam, por isso que existe duas classificações do artigo. Então, vamos para o exemplo para você ver como é que ele pode apresentar, mudar tanto em gênero como em número. Aqui nós temos o exemplo. A funcionária se veste muito bem. Então, nós temos o artigo a. Aqui ela é feminino e está no singular. Aí nós temos logo em seguida, as funcionárias se vestem muito bem. Já que ele continua no feminino, só que ele mudou para o plural. Por que ele mudou para o plural? Para concordar com o substantivo funcionárias. Funcionárias não está no plural? Então o artigo também tem que estar no plural. Olha outro exemplo. O diretor parabenizou a todos. Aqui nós temos um artigo O, só que é masculino. E já que os diretores parabenizaram a todos, como o substantivo diretores foi para o plural, nós utilizamos o artigo masculino, só que no plural. Então, tem que lembrar que ele varia em gênero, se é masculino e feminino, e em número, se é singular e plural. E sempre vem antecedendo um substantivo. Vamos lá. Os artigos subdividem-se em definidos e indefinidos. Artigos definidos são aqueles usados para indicar seres determinados. Lembrem que antes eu falei que eles podem determinar e indeterminar. Quando ele está determinando, nós utilizamos os artigos definidos, expressos de forma individual e são apresentados por o, a, os, as. Prestem atenção que tem tanto o masculino, singular e plural, como o feminino, singular e plural. Aí nós temos os exemplos aqui. A lição que aprendi hoje foi simples. Então, nós temos o artigo A. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Então, aqui nós temos o exemplo com todos os artigos definidos. Aí nós temos os artigos indefinidos. São aqueles usados para indicar seres de modo vago, ou seja, indeterminado, impreciso e são representados por um, uma, uns, umas. Tem para o singular e plural, feminino e masculino. Aí nós temos aqui o exemplo. Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Eu estou dizendo qual foi a aluna? Não. Por quê? Porque ela é indefinida. Então, eu utilizei uma. Umas alunas se sobressaíram entre as demais. Aqui eu estou falando de algumas alunas indefinidas. Como é no plural, eu utilizei umas. Um participante entregou o prêmio aos vencedores. Alguém está determinando o participante? Não. Por isso que é indefinido. Então, um. E quando é no plural, você utiliza uns. Então, nós temos os artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. A utilização do artigo. Quando é que nós utilizamos o artigo? Ele considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral ambos,
Se em uma frase ou num contexto você for utilizar a palavra ambos, então é obrigatório o uso do artigo. Nomes próprios indicando de lugar admite um uso de artigo e outros não. Ó, São Paulo não admite. Já Rio de Janeiro eu posso colocar o Rio de Janeiro. Veneza não admite. Já a Bahia eu posso colocar um artigo. Então, quando indica lugar, uns pode, admite o uso de artigo e outros não. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. O trabalho, ó, determinado, ó, definido. O que significa o homem? O trabalho. Então, você utiliza ele no singular. No caso de pronomes personativos, denotando a ideia de familiaridade ou afetividade, é facultativo o uso do artigo. Então, Cristina é a mais extrovertida das irmãs. Aqui eu poderia colocar a Cristina? Poderia, porque é facultativo, você usa se quiser. Ó, o exemplo aqui, o Pedro é o xodó da família. Eu poderia só colocar Pedro é o xodó da família. Então, aqui, o artigo ele é facultativo. Você escolhe colocá-lo ou não. Nós temos aqui, no caso de nomes próprios, personativos extraem no plural, são determinados pelo uso do artigo, que os maias, os incas, os astecas. Então, são nomes próprios de personagem, personativos. Então, aqui você usa o artigo antes. Os, artigo definido, os, no plural, porque o substantivo maias, incas, astecas estão também no plural e são masculinos. Usa-se o artigo depois do pronome definido toda, todo ou toda, para conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele, o artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Então, toda a classe parabenizou o professor. Então, quer dizer, quando eu digo classe, eu digo a sala toda. Então, eu utilizo. Toda classe possui alunos interessados e interessados. Como eu não utilizei toda a classe, aqui pode ser qualquer classe. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Adoro o meu vestido longo. Adoro o meu vestido longo. Então, aqui o artigo, ele é facultativo. Você usa se quiser, não é obrigatório. A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. O máximo que ele deve ter é uns 20 anos, não é aproximadamente 20 anos? Quando eu digo uns 20 anos, eu não sei se é 20, se ele já tem realmente 20. Eu estou colocando uma ideia aproximada. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Não sei o porquê de tudo isso. Porque, gente, é uma conjunção. Só que no momento em que eu coloco o artigo antes, ele passa a ser um substantivo. Então, é para substantivar palavras. Então, eu utilizo o artigo. Então, aqui, ó, para fechar sobre artigos, eu tenho aqui um quadro com o artigo definido e o artigo indefinido. Se você tiver alguma... se você não conseguir lembrar, tiver alguma dúvida, é só vir nesse quadro aqui, ó, o definido, o, a, os, as. Indefinido, um, uma, uns, umas. Agora nós passaremos para a classe gramatical numeral. Nós vimos artigo e agora nós vamos ver numeral. Os numerais. Os numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Exemplo: ontem eu comprei quantas blusas? Ó, 2. Minha casa
É a qual do lado direito? A segunda. Você acredita que eu recebo o que no meu emprego? O dobro no meu novo emprego. Quero apenas qual a quantidade do sanduíche? A metade. Ó. O semestre está acabando, quer dizer que os 6 meses está acabando. Então, aqui ele indica quantidade, ordenação, multiplicação, fração. Então, é o coletivo. Então, é para isso que servem os numerais. Vamos lá, a classificação dos numerais. Primeiramente, vamos para os números cardinais. Os números cardinais indicam a quantidade de seres ou coisas. Quando você quer indicar, dizer quanto é, aí é infinita a quantidade de números. Aqui eu coloquei o exemplo. 1, 7, 28, 190, 703, 1000, 2500, 10.000. Aqui, os números cardinais, como nós sabemos, os números são infinitos, não tem a sua finitude. Então, aqui os números cardinais indicam quantidade. Lembrar, cardinais é quantidade. Os números ordinais, ó, o próprio nome está indicando o quê? Ele vai indicar ordem. Os números ordinais indicam o número de ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. Primeiro, sétimo, 15º, 22º, 50º, centésimo, então milésimo. Então, são os números ordinais, eles indicam ordem. Aí nós temos os numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos se referem ao número de vezes em que uma determinada quantidade foi multiplicada. Ó. Multiplicativos, lembrar de multiplicação, indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. Quando eu digo duplo, 2 vezes. Dobro, também 2 vezes. Triplo, eu multipliquei 3 vezes. Quádruplo, eu multipliquei 4 vezes. Quíntuplo, eu multipliquei 5 vezes. Décuplo, 10 vezes. Cêntuplo, 100 vezes. Então, e aí vai infinitamente. É multiplicação, quando você vai multiplicar quantas vezes. Aí tem a palavrinha para cada uma delas. Os numerais fracionários indica fração, gente. Quando você pega uma parte de um todo. Os numerais fracionários se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, indicando assim suas frações, suas partes, suas divisões. Aí nós temos aqui 1/2, é dividido em 2 partes. 1/3 é uma parte de um inteiro. 2/6, 3/10. Aí 5/20, a partir de 11 você fala tantos 20avos, você usa a palavra avos. E os numerais coletivos, que os numerais coletivos se referem aos numerais que no singular indicam o conjunto de algo, definindo o número exato de seres que compõem esse conjunto. Dúzia, nós sabemos que é 12. Cento, que é 100. Dezena, 10. Quinzena, 15. Quarteirão, 25. Biênio, 2 anos. Novena, 9 dias. Terceto, 3 vozes. Então, é para isso que servem os coletivos. E para terminar aqui a classe de numerais, nós temos aqui, ó, numerais, indica quantidade, indica multiplicação, ordem e fração. Nesse quadro aqui faltou a coleção, os coletivos, mas os principais mesmo é quantidade, que são os números cardinais, multiplicação, que são os multiplicativos, fracionários, que é a divisão, e ordinais, que indica posição. E meu muito obrigado e bom estudo a todos.